Coeficiente de uniformidade, coeficiente de curvatura de uma curva granulométrica. Você sabe o que é isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai desvendar esses dois coeficientes que são importantes na classificação, nos sistemas, né, de classificação do solo. Bom, vamos lá, né? A gente já viu aqui em outros vídeos do canal a respeito de curva granulométrica do solo, né? A curva granulométrica do solo nada mais é do que uma representação gráfica da distribuição do tamanho dos grãos do solo. E para a gente poder entender melhor e poder classificar, né, utilizar a curva granulométrica no sistema de classificação do solo, dois coeficientes são importantes para a gente poder entender como é que está a distribuição dos grãos do solo. Que é o chamado coeficiente de curvatura e coeficiente de uniformidade, também conhecido aí na literatura como coeficiente de não uniformidade, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês quatro curvas granulométricas, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse conceito de coeficiente de uniformidade e coeficiente de curvatura. Depois a gente faz um exercício numérico aqui para a gente poder fixar o conteúdo, né? A gente pode observar aqui nessa primeira curva que eu estou chamando de curva A, né, essa curva A aqui, ela tem um formato uma inclinação bem ascendente, né? Ou seja, uma inclinação considerável, onde se a gente for observar aqui no eixo das abscissas, que representa o diâmetro em milímetros, né? O diâmetro dos grãos do solo, geralmente apresentado numa escala log, né? Escala logarítmica, a gente pode observar que a faixa de variação, então, aqui no eixo das abscissas, desse solo A, é uma faixa de variação muito pequena, ou seja, a gente pode subentender que esse solo A aqui da curva A apresenta uma uniformidade do tamanho dos grãos, né? Se a gente fosse representar aqui, ilustrar o que seria essa curva A, seria esse primeiro desenho aqui, ó, onde a gente pode verificar que o tamanho dos grãos são praticamente uniformes, ele tem uma variação muito pequena, né, do tamanho dos grãos. Se a gente pega aqui um outro solo, por exemplo, o solo B, aqui, né, esse solo B, já esse solo B, ele já apresenta aqui uma distribuição um pouco mais gradual, ou seja, ele vem tendo aqui uma porcentagem considerável de partículas mais finas, apresenta uma distribuição gradual das partículas médias e tem uma distribuição também gradual das partículas mais grossas, né? Esse solo B aqui é o que a gente chama de solo, né? A gente depois vai ver como é que a gente determina numericamente isso através dos coeficientes, mas é um solo que a gente considera como um solo bem graduado, né? A gente observa que a faixa de variação do tamanho dos grãos dele aqui é bem ampla, ou seja, toda essa faixa aqui, ó, de variação dos grãos, ele representa o solo B. Então o solo B apresenta partículas finas, médias e grossas, numa distribuição bem gradual do tamanho das partículas. Então é como se fosse essa figura aqui, né? Essa figura mostra aqui uma distribuição gradual do solo, desde partículas finas até partículas maiores, né? Então a gente tem aí o que a gente chama de solo bem graduado. E aí a gente tem duas categorias aqui que a gente chama de solo mal graduado, né? A gente pode considerar aqui a curva C, seria essa curva aqui, ó, uma curva que ela apresenta uma boa graduação, uma boa distribuição gradual dos grãos, mas depois ela apresenta aqui um pequeno patamar, né? Depois volta a ter uma graduação novamente. Essa curva C, ela representa essa figura aqui, ó. Essa figura nada mais é do que um solo mal graduado. Por quê? Porque ele tem aqui um início de distribuição gradual da partícula, né, das partículas, por exemplo, a parte fina do solo, mas aí ele tem um gap aqui, né? Ou seja, ele tem uma falha que a gente chama de granulometria aberta, né? Ou seja, descontínua. Ela não tem uma faixa de tamanho de grãos. E a gente observa isso aqui, ó, exatamente nesse patamar da curva C, onde você tem uma distribuição gradual dos grãos, é como você pulasse e depois tivesse uma outra distribuição gradual dos grãos aqui, ó. Então eu tenho uma distribuição gradual dos grãos, uma falha aqui e depois uma boa distribuição novamente na fase mais grossa, né?
E isso a gente observa aqui, ó, né? Ou seja, para essa variação considerável do tamanho dos grãos aqui, ó, exatamente no patamar formado aqui pela curva granométrica, eu tenho aqui praticamente 0% de variação do material passante. Então isso identifica que um solo ele é mal graduado por ser uma granometria descontínua, né? Uma outra característica aqui também de solo mal graduado seria a curva D, né? A curva D ela apresenta aqui uma distribuição gradual no início, né, dos grãos aqui, da distribuição dos grãos, por exemplo, na parte fina. E aqui na parte central da curva a gente observa uma certa uniformidade, né, e depois ela volta a ter uma distribuição novamente. Então essa curva D representa essa quarta figura aqui, ó. Reparem que até aqui, ó, eu tenho uma distribuição gradual crescente da parte fina. Depois, na parte central da curva, ela praticamente apresenta uma característica igual à curva A lá em vermelho, ó. Ela é uniforme, né? Ou seja, ela não tem uma variação, ela praticamente aqui é horizontal. Aqui eu tenho uma parte crescente, aqui horizontal, e depois a parte final dela volta a crescer novamente, né? A gente chama esse solo como um solo mal graduado por ter uma uniformidade na parte central da curva. Essa parte central da curva aqui, ela apresenta uma uniformidade dos grãos. Bom, essas quatro situações qualitativamente aqui apresentadas, né? Como é que eu defino então se um solo é bem graduado, mal graduado, uniforme ou não uniforme, com base nos valores obtidos nas curvas? Então, se a gente voltar aqui novamente para as curvas, né? A gente vai obter, a gente consegue obter, uma vez traçada a curva granométrica após o ensaio de granometria conjunta, né, peneiramento mais sedimentação, a gente consegue obter os dois coeficientes, coeficiente de uniformidade e coeficiente de curvatura, né? O que é o coeficiente de uniformidade? Ele é a relação do D60 sobre o D10, né? Sendo D60, D10 valores de diâmetro correspondente à porcentagem de material passante. Então, o D60 equivale a 60% em peso do material que passa, né, com diâmetro menor ou igual àquele considerado. Então, se eu pegar aqui, ó, 60% do material passante no eixo das coordenadas aqui da minha curva granométrica, e eu tocar, né, pegar aqui 60%, por exemplo, na curva A, tocar aqui na curva A, eu descer, eu vou pegar aqui qual que é o diâmetro D60 para a curva A. A mesma coisa para a curva D, curva C, curva B. Ou seja, se eu venho aqui e pego 60%, toco na minha curva granométrica, pego aqui o valor no eixo das abscissas, o valor referente ao diâmetro equivalente a aquela porcentagem de material passante. Mesma coisa o D10. Se eu pegar o D10 aqui, ó, eu vou vir aqui e vou tocar na minha curva. Eu estou pegando o exemplo da curva A aqui, ó, e vou encontrar aqui qual que é o meu D10. Então, repare que para essa curva A, que a gente considerou anteriormente como um solo uniforme, por ter uma faixa de distribuição dos grãos muito pequena, ele apresenta uma distância do D10 para o D60 muito pequena, né? Isso equivale a um coeficiente de uniformidade bem pequeno. Se a gente for olhar matematicamente, o coeficiente de uniformidade ele pode variar aí de 1, ele pode ser igual a 1, né? Ele não pode ser menor do que 1, porque aí eu estou dizendo que o D60 é menor que o D10, né? Isso é impossível de acontecer, porque você tem uma curva, ela não vai ter o retorno, né? Geralmente a curva ela é crescente. Então a gente pode ter coeficiente de uniformidade com menor valor igual a 1, isso significa que é um solo bem uniforme, a curva é bem íngreme, né? Praticamente o D10 e o D60 eles vão cair no mesmo ponto, e pode ter coeficiente de uniformidades aí consideravelmente com valores bem elevados. Que é o caso, por exemplo, da curva B, né? Se a gente for pegar aqui a curva B, ó, o D60 para a curva B, né? Ele viria aqui, vou tocar lá a curva B, D60 da curva B é aqui, ó. Esse é o valor do D60 da curva B. E o D10 da curva B, que também é azul, tocando aqui na curva B, ó, eu vou ter aqui um D10. Opa, deixa eu apagar aqui. D10, ele vai vir aqui tocar na curva B. Um D10 aqui. Repare que a distância do D10 para o D60 para a curva B é bem maior
do que a distância do D10 para o D60 para a curva A. Então, repare que o coeficiente de uniformidade para a curva B já vai ser um valor bem maior. Isso significa que a curva B ele apresenta menos partículas mais bem distribuídas do que, por exemplo, a curva A, que apresenta uma uniformidade do tamanho dos grãos. Então, essa classificação de solo uniforme e solo não uniforme, né, ele parte do valor obtido pelo coeficiente de uniformidade. Tá? Assim como o coeficiente de curvatura vai também me dar uma indicação se esse solo apresenta ou não, por exemplo, falha no tamanho dos grãos, se ele apresenta ou não uma certa uniformidade central, que é o exemplo aqui dos dois desenhos finais que eu coloquei aqui, né? Ou seja, ele pode ser um solo mal graduado por uma descontinuidade no tamanho dos grãos ou um solo mal graduado por apresentar uma uniformidade central, que é o exemplo da curva C e da curva D, né? Então, o coeficiente de curvatura, nesse caso aqui, ele me traz, além do D60 e do D10, eu também tenho que obter o D30, né? Que é o diâmetro equivalente a 30% do material passante. Então, eu vou lá, pego 30%, toco na minha curva e eu vou, no caso da curva A aqui, vou obter o meu D30. No caso da curva D, eu vou obter o meu D30, C e na curva B também. Ou seja, eu vou pegar esses valores e vou fazer obter, né, o valor do coeficiente de curvatura e coeficiente de uniformidade para encontrar então se esse solo é bem graduado, mal graduado, uniforme ou não uniforme. Quando a gente trata para solos, no caso, quando a gente considera solos com pedregulhos e areias, inclusive isso lá no sistema de classificação do solo, o sistema unificado, né, ou também conhecido como classificação SUCS, a gente considera que o pedregulho ele é bem graduado quando ele, né, obter o coeficiente de uniformidade maior do que 4 e o coeficiente de curvatura entre 1 e 3. A mesma coisa para as areias. A gente vai considerar que uma areia ela é bem graduada quando o coeficiente de uniformidade for maior do que 6 e o coeficiente de curvatura ficar entre 1 e 3. Então, a gente pode dizer aqui, até só olhando para a questão da uniformidade, que um pedregulho ele não vai ser uniforme quando o coeficiente de uniformidade for maior que 4. Se o coeficiente de uniformidade for igual ou menor do que 4, a gente diz que esse pedregulho é uniforme. E para a areia, se o coeficiente de uniformidade for menor ou igual a 6, essa areia seria uniforme. E aí vale destacar, né? Se eu tenho essas duas condições aqui, quando o coeficiente de uniformidade apresentar ou classificar aquele solo como uniforme, todo solo uniforme ele já é automaticamente considerado como mal graduado, né? E a gente sabe que um solo mal graduado ele tem que ele pode ser mal graduado por uma uniformidade central, e aí se ele for uniforme ele já vai ter essa uniformidade central, ou ele pode ser descontínuo, né? E aí a gente olha aqui pelo coeficiente de curvatura, né? O coeficiente de curvatura, por exemplo, der um valor, o C índice C aqui, o coeficiente de curvatura der um valor menor do que 1, isso significa que o solo tende a ter uma descontinuidade. É o exemplo da curva C aqui. Ele tem uma falha, né, na distribuição dos grãos. Se o coeficiente de curvatura for maior do que 3, ou seja, repare que menor do que 1 ou maior do que 3 está fora dessa faixa aqui que a gente considera como bem graduado. Então, se ele for maior do que 3, ele também vai ser considerado, nesse caso aqui, mal graduado por conta de uma tendência de uniformidade central da curva, ou seja, é o exemplo da curva D aqui, né? Menor do que 1 é o exemplo da curva C, maior do que 3 é o exemplo da curva D, né? Bom, vamos fazer aqui um exemplo numérico para a gente fixar esse conceito aí. Então, a gente tem uma distribuição granulométrica aqui e eu quero saber se esse solo aqui, qual que é o coeficiente de uniformidade dele, qual que é o coeficiente de curvatura dele, né? Para isso, a gente vai usar a nossa régua aqui, né? Ou seja, vou pegar uma régua e vou pegar qual que é o valor do D10, do D30 e do D60, certo? Bom, vamos pegar aqui o D10 primeiro. Então, o D10 primeiro, colocando aqui a minha régua na horizontal, a gente vai pegar aqui o equivalente a 10% do material passante. Então, eu pego aqui, eu coloco a 10% e vou traçar aqui
a minha reta para pegar aqui o D10. Então, eu vou pegar aqui 10%, tocou na minha curva, minha régua na horizontal, vou vir aqui pegar qual que é, então, o valor de D10. Então, se a gente for pegar aqui o valor de D10, a gente pode dizer aqui que o D10, isso aqui é 0,001, 0,002, o D10 aqui vai ser 0,0, então vou escrever aqui, ó, D10 igual a 0,003, né? Esse é o valor de D10, tá? Vou até colocar ele aqui na lateral, porque a gente vai mais fácil de visualizar. Então D10 aqui é 0,003 milímetros, certo? Bom, vamos pegar agora novamente a nossa régua e agora a gente vai colocar para determinar o D30, tá? Então vamos colocar nossa régua aqui na horizontal, D30. Então eu vou vir aqui, vou traçar a minha reta até trocar na curva. Tocou na minha curva, vou vir aqui agora, vou descer, vou colocar minha régua a 90 graus para ficar na vertical certinho e vou pegar aqui então qual que é o valor do D30. Se eu for pegar aqui o D30, deu aqui um valor equivalente a 0,002. Vou escrever aqui meu D30 igual a 0,02 milímetros. Tá faltando agora aqui o D60, né? Então vamos vir aqui com a minha régua, vamos colocar ela na horizontal novamente, e aí a gente vai colocar aqui o 60% material passante, coloca aqui a régua no 60% material passante. Vou vir aqui então agora e traçar para 60% até tocar na minha curva granométrica. Tocou na curva granométrica, coloco a minha régua aqui na vertical e aí a gente obtém o diâmetro equivalente a 60%. Colocando aqui a régua na vertical, venho aqui, ó, mais ou menos aqui, meio aqui, ok, venho, vou pegar aqui o meu valor aqui do D60. Bom, repare aqui no caso do D60, no caso do D10, D30 e o D10 e o D30, acabou caindo no valor inteiro aqui, né? 0,003, 0,02. Já o D60 caiu entre, aqui é 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre o 0,07 e o 0,08. Não é isso? É 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o 0,007 e o 0,008. Nesse caso, não é 0,075 não, porque a gente está utilizando uma escala log, né? Então, para eu obter aqui o valor do D60, a gente tem que tirar a média geométrica entre aqueles dois valores. A média geométrica é dada, nesse caso aqui, pela raiz quadrada de 0,07 vezes 0,08, tá? Então, se fosse numa escala linear, seria 0,075. Mas como é uma escala log, caiu entre 0,07 e 0,08, eu tenho que tirar a média geométrica aqui, tá? Então, esse valor aqui vai dar um valor de D60 igual a 0,07483. André, eu não posso arredondar para 0,075. O ideal é você pegar o valor mais preciso possível, tá? Porque lembrando que a gente classifica aqui o solo em uniforme bem graduado, às vezes em valores extremos ali de coeficiente de uniformidade, coeficiente de curvatura, e às vezes se você não pegar o valor mais próximo possível da realidade, você pode ter aí uma classificação errada. Bom, diante disso, então, a gente consegue calcular aqui o coeficiente de uniformidade, o coeficiente de curvatura, né? Então, vamos colocar aqui que o coeficiente de uniformidade é D60 sobre D10
Então isso aqui vai dar P60 lá é 0,07483 dividido por P10, que deu 0,003. Então o coeficiente de uniformidade aqui, fazendo essas contas, vai dar 24,94. Aqui o coeficiente de uniformidade. E o coeficiente de curvatura? Vou fazer aqui embaixo. Ó. O coeficiente de curvatura é igual a D30 ao quadrado dividido por D60 vezes D10. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? D30 ao quadrado, 0,02 ao quadrado, dividido por D60, que é 0,07483, vezes o D10, que é 0,003. Então esse valor aqui vai me dar um coeficiente de curvatura igual a 781. Então esse é o coeficiente de curvatura desse solo. Repare, ó, coeficiente de uniformidade, ele deu maior do que 4 e maior do que 6, né? E o coeficiente de curvatura deu entre 1 e 3. Então trata-se de um solo bem graduado. E olhando aqui pela curva granométrica, graduado, olhando pela curva granométrica, a gente já imaginava, né? Pelo formato dela, a gente vê que é um solo bem graduado. Se eu quiser saber se isso aqui é uma areia ou é um pedregulho, aí eu tenho que obter as porcentagens aqui. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal, né? Que a gente fala sobre como determinar as porcentagens, as texturas do solo, uma vez que a curva granométrica foi traçada. Então, se você quiser saber se isso aqui é uma areia bem graduada ou um pedregulho bem graduado, a gente precisa pegar as porcentagens e aí a gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal, né? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar o vídeo, né? Se inscrever no canal para receber outros vídeos aqui que a gente está postando diretamente no canal. E claro, né? A gente se vê aí no próximo vídeo. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.